Segundo livro de Samuel, capítulo 6, do verso 1 até o verso 15, lemos assim na Nova Almeida atualizada, versão da Santa Palavra de Deus. Mais uma vez, Davi reuniu todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Davi se levantou e, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina. E Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor, com todo tipo de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Perez Uzá, até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses. E o Senhor o abençoou, e a toda a sua casa. Avisaram o rei Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tem, por causa da arca de Deus. Então Davi foi e, com alegria, trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi, com todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Amém. Senhor amado, obrigado por esta riquíssima oportunidade. Ajuda-nos neste momento a receber a Tua palavra. E mais, ajuda-nos, ó Espírito Santo, a entender a palavra de Deus. Ajuda-nos a aquietar os nossos corações, para que ela encontre lugar em nós. E tendo encontrado lugar, ela nos edifique, ela nos cure, nos sare, ela nos liberte, ela nos abençoe. Eu creio que o Senhor pode fazer isso, e para isso, Deus, tira toda a distração da mente, do coração, deste lugar, em nome de Jesus. Tu és o primeiro aqui, Tu tens a primazia aqui. A Ti oramos, confiados de que o Senhor já está fazendo. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Quando a presença de Deus volta ao centro, ou ainda podemos dizer, quando Deus volta a ser o primeiro. Qual é o nosso propósito?
olhar um pouco sobre a forma de lidar com o sagrado, lidar com a presença de Deus, aprender, em resumo, que a verdadeira adoração não é de qualquer jeito. Ela combina obediência, reverência e alegria, que somente assim a presença divina é relevante. Alegria que só a presença divina traz. Um pouco sobre a trajetória da Arca do Senhor, da Arca da Aliança, para ter chegado a este ponto do texto que lemos. Há mais de 20 anos antes desta passagem, a arca é levada após uma batalha com os filisteus e capturada por eles. Isso está lá no primeiro livro de Samuel, o anterior, o antecessor a este que lemos, lá a partir do capítulo 4. A arca era o símbolo da presença divina no meio do seu povo. Israel, em guerra com os filisteus, achou que levando a arca Deus daria vitória. Já tinham perdido 4.000 homens. Foram para a batalha, foram duramente derrotados e perderam mais 30.000 homens. Mas não só. Perderam também a arca da presença, a arca da aliança do Senhor. E essa estratégia falhou por causa do pecado de Israel. Então os filisteus capturaram a arca. Naquele dia também, você há de se lembrar, morreram Ofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli, homens ímpios que, apesar de terem sobre si um legado, não valorizavam aquilo que receberam do próprio Deus e do seu pai. A arca fica com os filisteus, mas não fica lá de qualquer jeito. A arca traz juízo sobre as cidades filisteias. Isso já está no capítulo 5 de 1 Samuel. A arca vai para Asdod e também para Gate e Ecrom, e os filisteus sofrem juízo do Senhor. Diante da arca da aliança, da arca do Senhor, o Deus deles cai. Dagon é encontrado 1, 2 vezes, 3, sabe-se lá quantas, caído diante da arca de Deus, até quebrar a cabeça e se espatifar, que era um termo que os irmãos gostavam antigamente. Mas não só, os filisteus são afligidos por tumores, tem também uma inundação de ratos, se é que se pode assim dizer, e o terror se espalha entre eles, e eles então buscam uma forma de devolver a arca. Entendem, a arca não está fazendo bem para nós. A arca é devolvida, mas não de qualquer jeito, e o capítulo 6 de 1 Samuel conta que ela é devolvida com a reparação. Isso é para nos chamar a atenção, que até o ímpio vê que com o sagrado não se trata de qualquer jeito. Os filisteus enviam a arca de volta com ofertas, e as ofertas eram preciosas, eram feitas de ouro, e eles entenderam, os seus conselheiros espirituais entenderam, vejam, são filisteus, são um povo pagão, mas entenderam que deveriam agradar o Deus de Israel com estátuas de ouro, estátuas de ratos e estátuas de tumores, e colocaram numa carroça puxada por vacas. As vacas caminham e vão direto para uma cidade chamada Bet-Semes, simbolizando e sinalizando que o juízo sim vinha de Deus, por isso foi assim que eles definiram: se elas forem para Bet-Semes, é porque o juízo veio de Deus, e foi para lá que as vacas foram. A arca permanece num lugar chamado Kiriat Jearim por muitos anos. Ainda em Bet-Semes, alguns homens abrem a arca, espiam para dentro e morrem. O trato com o sagrado, profanam o sagrado. Os homens ficam temerosos e pedem: levem-na daqui, levem a arca daqui. A arca só traz juízo.
A arca então é transferida e sob cuidados de Abinadab ela fica até os dias de Davi. Passaram-se décadas, então ela está na casa de um levita chamado Abinadab, e ela está lá por muitos anos. E aí chegamos ao ponto em que lemos. Chegamos a este ponto de segundo livro de Samuel, do capítulo 6. Pouco tempo após consolidar o seu reinado e conquistar Jerusalém, Davi decide fazer algo grandioso. Ele quer trazer a arca de Deus, a arca da aliança, para Jerusalém. Quer trazer o símbolo visível de Yahvé, quer trazê-lo para o coração da nova capital. Ele acabou de conquistar Jerusalém da mão dos jebuseus. Está comemorando vitórias e conquistas. Ele quer consolidar isso. Seria um momento de festa nacional, um momento de unificação espiritual. Todos olhariam para Jerusalém. Todos voltariam a considerar Jerusalém o centro espiritual, onde estava a presença de Deus. Esse é o desejo. Seria um momento de festa, um momento de renovação da identidade, porque Israel estava meio caidinho. Apesar do novo rei, apesar das conquistas, Israel não vinha bem, e algo precisava ser feito. Era preciso restaurar a alegria da presença. Era preciso restaurar o poder da presença de Deus entre o seu povo. Mas no meio de toda essa celebração, quando estão trazendo a arca, ocorre uma tragédia. Um homem cai morto e o cortejo para. A alegria se transforma em medo, em temor. E todos aprendem uma lição profunda, que é para nós também esta noite. Deus é bom, mas Deus é santo. E não se trata levianamente com a sua presença. Não se trata levianamente com o sagrado. Deus é santo. Apesar de bom, misericordioso, bondoso. E esse texto vai nos levar a refletir. E o que é refletir? Não é ouvir e dizer apenas tá bom. É realimentar a nossa mente, o nosso coração com o que estamos ouvindo e começar a tecer considerações. Como esta palavra me alcança? O que é que eu devo fazer a partir daqui? Porque agora eu me torno responsável. Eu ouvi esta palavra, então algo precisa ser feito. Eu não posso ir daqui como cheguei. Que Ele nos leve a refletir sobre o tratar da presença de Deus. Como tratamos a presença de Deus em nossa vida, em nossa família, em nossa igreja. A pergunta central aqui será hoje: o que acontece quando a presença de Deus volta a ser central? Quando Deus volta a ser o foco? Quando Deus volta a ser o primeiro? O que acontece? O texto já nos deu diretrizes a respeito disso. Mas é importante, quando Deus volta ao centro, porém, do jeito que Ele determina, de acordo com a sua vontade. Vamos seguir o fluxo dessa narrativa aqui e olhar em 3 momentos para o nosso texto. O primeiro deles será: a adoração sincera não abona a desobediência. Em segundo, a santidade de Deus desperta temor e ajustes. E em terceiro e último, a presença de Deus gera alegria e entrega total. Vamos seguir com a graça de Deus, até que daqui a pouco, nos permitindo o Senhor, nós encerremos e oremos a Deus entregando este tempo. A adoração sincera não abona a desobediência.
Ela não é uma carta branca para desobedecer. O texto começa de forma grandiosa. Davi, disse a Escritura, reúne os escolhidos de Israel. Um grande número, está no versículo 1 do capítulo 6. A partir daí, é uma comitiva de honra. Não há dúvida, a intenção de Davi é boa, percebem? Ele está bem intencionado. Diríamos, está na direção certa. É isso mesmo que ele devia fazer para restaurar a nação. Eles querem honrar a Deus, mas aqui já tem mais aprendizado. Escute só. Boas intenções não garantem adoração verdadeira. Eu posso estar bem intencionado, mas não adorando como Jesus disse que o Pai está procurando. Não adorando em espírito e em verdade. Boas intenções, portanto, não garantem adoração verdadeira. Eles começam com entusiasmo. O verso 1 diz mais uma vez: Davi reuniu todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Davi se levantou e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baalá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Davi reúne 30.000 homens, era uma celebração nacional. O verso 5 vai ressaltar, daqui a pouco chegaremos lá. Havia música, cânticos e instrumentos de vários tipos. Tudo parecia certo, mas algo estava errado na base, na origem. Eles usam um método errado, é por isso. É o que o verso 3 aponta. Puseram a arca de Deus numa carroça de bois nova e a levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça de bois com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor, com todo tipo de instrumentos de madeira de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. A arca é colocada em um carro novo, contou-nos a Escritura. Parece bonito, legal, prático. Colocaram num modelo top de linha. É isso. Deus merece o melhor. Já ouviram isso? Prático, moderno, bonito, mas não era o que Deus tinha estabelecido. A Torá, que é o livro dos ensinos judaicos, deixa claro: a arca deveria ser carregada nos ombros dos levitas, em varais preparados para isso. Davi, talvez sem perceber, no afã de resolver de uma vez, no ímpeto de resolver de uma vez, na alegria de resolver, não importa, Davi deixa passar esse detalhe. Ele imita os filisteus. Ele imita o paganismo. E é terrível quando a igreja imita o mundo. E é ruim quando o modelo do mundo é que molda a igreja. Romanos 12. Não vos conformeis. Versões mais novas. Não se amoldem. Não se deixem ser modelados pelos padrões do mundo. Não se conformem com este mundo, mas renovem o entendimento. Davi se deixa levar pela emoção, pela alegria, não importa, ou por negligência mesmo. Imita os filisteus. Os filisteus carregavam a arca e outras coisas em carroças. O povo de Deus não. O povo de Deus tinha algo estabelecido. E era assim que deveria ter sido feito. E isso nos chama a atenção, a nós líderes e a todos vocês, a toda a igreja do Senhor. A igreja não deve atualizar aquilo que Deus determinou.
em nome de atualizar, muitas vezes mudamos métodos para tornar mais conveniente. E eu já ouvi, para tornar a mensagem mais palatável. Porque o evangelho às vezes, ou melhor, sempre, é difícil de engolir. Quem quer andar a segunda milha? Poucos. Quem quer dar a outra face? Ninguém. Num mundo de gente viva, ao invés de crucificados, ninguém quer todos os dias morrer, crucificar as vontades, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. E sabemos, se não fizermos isso, ele disse, não serve para ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. A conveniência não é sinônimo de obediência. E é mais uma lição. Conveniente, mas não quer dizer que será aprovado. É disso. E a tragédia, portanto, interrompe a festa. Versos 6 e 7. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Os bois tropeçam, Uzá estende a mão para segurar a arca e morre. E é fulminado. Se a arca tivesse sido carregada como Deus determinou, jamais os bois teriam tropeçado, jamais isso teria acontecido se tivessem obedecido ao que Deus estabeleceu. A morte de Uzá não é exagero, porque numa leitura rápida eu posso ficar, coitado do Uzá. Levita também, irmão, sabia o que deveria ser feito. Isso chama-nos muito a atenção. Uzá não era um do povo, ele era filho de Abinadab, levita. No entanto, ele trata a arca de qualquer jeito. Talvez para ajudar, para correr, para não deixar cair, mas ele o faz profanando o sagrado. Isso é importante, não é um exagero. É uma lição sobre santidade. Perceberam? É sobre o tratar com coisas santas. Ele tratou o santo como comum, portanto tocou o que não devia ser tocado. Havia instruções claras de Deus a respeito disso. E Deus mostra que a sua presença não pode ser tratada com descuido, ainda que haja a intenção de ajudar, haja a intenção de evitar qualquer coisa. E aqui precisamos dizer que a igreja, homens e mulheres de liderança, podem estar fazendo o mesmo em relação ao sagrado. Que Deus nos abençoe e nos ajude, porque precisamos liderar ministérios com santidade e não o contrário. Conduzir cultos reverentes a Deus. Deus não é um menino chamado para festinha. Ele é Deus que vem para receber a adoração que lhe é devida, para receber a entrega, para receber corações contritos. As pessoas entram por aquela porta arrebentadas, dominadas muitas vezes por medo, por temores, temendo o amanhã, e vêm para um culto como esse para serem alcançadas pela divina mão, para serem alcançadas pelo toque do Espírito Santo. Não é um culto irreverente que vai trazer cura para as suas vidas. Não é isso. É possível tratar o Evangelho como algo comum, e o Evangelho não é comum. O Evangelho, Paulo em Romanos 1,16, é poder de Deus para a salvação. Nunca esqueça disso. Nunca nos esqueçamos disso. Não basta ser sincero, portanto. É preciso obedecer. Não basta ter boas intenções. É preciso obedecer. Em segundo, a santidade de Deus desperta temor e ajustes. Posso dizer, requer ajustes.
A reação de Davi ao acontecimento é profunda e humana, é bem humana. Davi se entristece e teme. Versos 8 e 9, Davi ficou irado, diz a Nova Almeida atualizada e algumas outras Almeida. A NVI diz que ele ficou contrariado, que está mais próximo do original bíblico. A Almeida Revista e Atualizada diz que ele desgostou-se, ficou chateado, ficou triste, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá e chamou aquele lugar de Perez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? O que é que eu vou fazer? Pensou Davi. De que modo levarei a arca do Senhor? De que forma eu a levarei de volta? Ele não entende o que aconteceu. A celebração virou luto, o momento de alegria virou tristeza e temor. Ele percebe que Deus não é apenas acessível, Deus é santo, como já afirmado. E este temor de Davi é paralisante, ele paralisa diante disso, mas também é transformador. E é esse temor que nos faz perguntar: o que Deus quer de mim? Ao ouvir uma palavra dessa, o que Deus requer de mim? O que é que o Senhor me pede? A arca vai para a casa de Obed-edom, então. Verso 10 e 11, Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu, ou então de Gate. Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Durante 3 meses, a casa de Obed-edom é abençoada. Está aqui o texto bíblico. Ele, sua família e tudo o que ele possuía, diz a palavra de Deus, tudo o que era seu. A casa de Obed-edom floresceu. Sabem por quê? Porque a presença divina foi honrada ali. E onde Deus é honrado, a bênção vem. Entendem? É isso que aconteceu lá naquela casa. E isso ensina que o problema não era a arca, era o modo como ela tinha sido tratada. Desde o início eu venho lhes apresentando o nosso trato com o sagrado. Precisa ser com temor, com reverência, com obediência. Com Abinadab, o levita anterior, a arca ficou por décadas. Vamos dizer aí, arredondando, 20 anos. Mas não há relatos de feitos extraordinários de Deus ali por causa da arca do Senhor com Abinadab. Por mais de 2 décadas nada aconteceu. Não há nenhum relato do extraordinário de Deus em formas de bênção acontecendo ali. Já pararam para pensar nisso? Agora, aqui com Obed-edom, bastaram 3 meses para ele, sua família e sua casa serem transformados. E a notícia correu, foi longe. Deus não é ameaça, irmãos, para quem o acolhe, o recebe com obediência e com temor. É isso que o texto deixa. Famílias que entregam a sua rotina a Deus, que entregam os seus valores e as suas decisões a Deus, o Senhor, se tornam ambientes que geram graça, ambientes que geram vida, lugares onde entramos e não temos mais o desejo de ir embora. É assim que acontece na casa que acolhe Deus com amor, reverência e temor que Ele merece. E aí Davi corrige o que estava errado, porque a notícia bateu lá em Jerusalém. Verso 12, avisaram o rei Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tem por causa da arca de Deus.
Então Davi se decidiu. Então Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi, isto é, para Jerusalém. Agora ele consulta os levitas, santifica a equipe, prepara o time, prepara o pessoal, segue o que está estabelecido na lei de Deus, ou seja, obedece, organiza tudo como Deus mandou. Temor saudável, entende? Não é aquele temor que teme porque ele vai fulminar como fulminou Uzá. Não, é um temor saudável que entende: Deus merece respeito, Deus merece reverência. E a verdadeira adoração, lembram lá do princípio, não é feita só de boas intenções. Quando Deus confronta as nossas atitudes, Ele não faz para nos destruir, mas Ele faz para nos corrigir. Foi isso, Ele confrontou todo Israel, e na figura do rei em especial, não para destruir, pelo contrário, para corrigir, para ajustar as coisas, como quem diz: assim você não vai longe, dessa forma não. Então vem disciplina, percebem? Vem disciplina, foi isso que aconteceu. Muitas vezes precisamos desses 3 meses lá de Obed-edom, lá da casa de Obed-edom. Precisamos desses 3 meses de reflexão, de ouvir, de ler, de reler. Talvez alguns de vocês estejam passando por um período desse. Você está aí dentro dos 3 meses e nem percebeu ainda. Deus está cuidando de ti, está te tratando. Continua, viu? Continua honrando o Senhor, continua sendo reverente ao Senhor, tratando o sagrado como ele deve ser tratado. 3 meses, momentos em que Deus nos mostra a sua presença, nos trazem vida, mas requerem santidade, requerem obediência, requerem fazer como Deus mandou fazer. É ordem do Senhor, não foi um pedido. E agora, em terceiro e último, a presença de Deus gera alegria e entrega total. O cortejo agora recomeça. E tudo é feito agora da forma correta. O culto agora é restaurado em cima de uma base santa. Não de qualquer jeito, imitando o mundo. Não de qualquer jeito, como faziam os filisteus. Não, o culto agora é feito de acordo com o verso 13, com base em santidade. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Eles davam 6 passos. Alguns entendem que foram logo de saída. Os 6 passos é para dizer, não tinham andado nada ainda. E Davi já estava sacrificando. Ele sacrificou, diz a Escritura. Peraí. Calma. Não tenham pressa, vamos adorar, vamos ofertar, vamos sacrificar. Para que a pressa, gente? O nosso Deus é tão gracioso, tão bondoso. Vamos ofertar a Ele, vamos nos alegrar na presença dEle. Ele se alegrou, meus irmãos. A cada 6 passos, um sacrifício. Por que isso? Para lembrar que a aproximação de Deus não é por performance, não é teatro, não é para isso, mas é por sangue, por expiação e por reverência. Diante de Deus, nós somos lembrados do sangue que lava todo o pecado. Diante de Deus, somos lembrados de reverência, porque diante da cruz eu preciso me curvar e dizer: era para mim, era minha, mas Ele tomou sobre si as minhas dores, e o pecado que caiu sobre Ele era meu pecado, era o seu pecado. Reverência diante de Deus. Então Davi alegrou-se por demais. Davi dança com intensidade, mas também com humildade. Verso 14, Davi dançava com
todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho, ou de um éfode sacerdotal de linho. A imagem é poderosa, é vívida. Observe, o rei vestido com uma simples estola de linho, que era uma roupa sacerdotal, porém sem os ornamentos, sem medalhas, sem as conquistas que o rei orgulhosamente carregava, porque ele já havia inclusive conquistado Jerusalém. Era uma roupa sacerdotal, porém sem adornos. Aqui há um rei com simplicidade sacerdotal. Não nudez, não era nudez, como mais tarde a própria esposa falará e pensará, mas era abandono da roupagem real, era despir-se das características de rei para exaltar o Senhor Todo-Poderoso. E é assim que Deus opera, quando eu me desvisto de qualquer capa, de qualquer coisa, do meu eu, das minhas capacidades, eu me desvisto de tudo isso e digo: toma teu lugar, Senhor. Toma o lugar que é teu. Tu és digno de toda honra, adoração e louvor. O rei diante de Deus rodopiava, é o termo original, rodopiava diante do Senhor. Isso é entusiasmo, e entusiasmo espiritual sincero. Davi abandona a sua glória para glorificar a Deus. A verdade é que a verdadeira adoração nos faz nos esquecer de nós mesmos, e por momentos só tem Ele, só vemos a Ele, só contemplamos a Ele. Toda glória é para Ele, todo louvor é para Ele, toda conquista vem através dEle, toda vitória vem por causa dEle, toda aquisição vem por causa dEle, toda saúde vem dEle, Ele é o Rafá, toda provisão vem dEle, Ele é o Jirê, toda a injustiça é arrancada por Ele, porque Ele é o Tsidkenu, Ele é o Deus Todo-Poderoso que vence as minhas batalhas. Ele é o El Shaddai, o poderoso, é Ele. A adoração verdadeira é essa. Tem um momento que só tem Ele e mais ninguém, mais ninguém. Veja, não há ostentação aqui, só uma estola de linho, só isso. Não tem ostentação, não tem vaidade. Tem sim devoção a Deus. Que lição, né? Que direção. Quer adorar verdadeiramente? Desvista-se de qualquer outra coisa, e que naquele momento é você e Deus, é você e o Senhor. O povo então celebra com júbilo e com trombetas. Verso 15: assim Davi com todo Israel levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. O cortejo chega, vai até Jerusalém, entre gritos de alegria, danças, rodopios e som de muitas trombetas. Trombetas eram instrumentos para anunciar grandes vitórias, para anunciar em celebrações vitórias. Somos vitoriosos. O ambiente agora é de honra, de alegria e também de reverência a Deus. Quando a presença de Deus é tratada de forma certa, da forma correta, Deus transforma o medo em alegria, Deus transforma temor em alegria, transforma desordem e desorganização em festa, em celebração. Deus transforma tristeza em louvor, em adoração e em verdadeira celebração. A presença de Deus enche de alegria a vida daqueles que vivem em obediência a Ele, em temor a Ele. E quando assim acontece, há liberdade, mas liberdade santa, liberdade que Deus dá. Quando acontece a verdadeira adoração, há intensidade, mas uma intensidade reverente.
ele pula, rodopia. Isso aí é um aval aí para os pentecostais, né? Que pulam, dançam com reverência diante do Senhor. Eu creio, Deus aceita, Deus recebe, não com modismos, não com a carroça dos filisteus na minha adoração, percebem isso? Mas do jeito que Deus estabeleceu, com o coração íntegro diante dele. Quando a verdadeira adoração acontece, tem festa, mas uma festa centrada em Deus, não no adorador. Uma festa centrada naquele que é o objeto, o alvo, o destino da adoração. Quando a verdadeira adoração acontece, tem festa, mas festa que não é centrada na liturgia, no rito, no ritual e nem na instituição, mas em Deus, aquele que recebe a adoração. Quero fazer umas considerações aqui para encerrarmos. Não basta entusiasmo, é preciso obedecer. O rei estava entusiasmado, mas não fez da maneira certa, como Deus estabelecera. O levita estava motivado, entusiasmado. Vamos conduzir a arca. Eu e o meu irmão, nós vamos. O meu irmão vai à frente, eu vou aqui. Vamos levar a arca até Jerusalém. De repente, a arca escorrega e ele a para e morre. Entusiasmado, decidido, porém de forma incorreta. É preciso obedecer. Por mais sincera que seja a adoração, se ela não segue a palavra de Deus, se ela não está de acordo com a sua palavra, ela é incompleta, ela é irreverente. A presença de Deus traz alegria. Viram? Quando Deus ocupa o centro da vida. Quando Deus é trazido de novo para o centro da igreja, para o centro da nossa vida, então tem alegria. João diz, não é pesado servir a Deus. Não é pesado, podemos usar as palavras transliterando, não é pesado adorar a Deus verdadeiramente. Quando Deus está no lugar certo, que é o primeiro, a primazia, o centro, e quando Ele é tratado de modo certo, tem cura, tem santificação, tem bênçãos de todo jeito. Vai ser abençoado o teu trabalho, serão abençoados os teus clientes, serão abençoados os teus alunos, serão abençoados os teus fornecedores, porque quando Deus está no centro, tudo é abençoado. É assim que acontece. O que precisa ser ajustado em nossas vidas esta noite, para que a presença de Deus volte ao centro. Que precisamos ajustar para que haja verdadeira adoração, para que saiamos daqui dizendo, obrigado meu Deus, porque hoje eu me senti um verdadeiro adorador. Eu sei que isso não vem de mim, eu sei que isso vem do Senhor também. O que precisamos ajustar para que a presença de Deus volte a ser central nas nossas vidas. Agora, quais carros novos nós temos usado? Quais carroças novas, quais modelos top de linha nós temos usado para carregar aquilo que Deus mandou que carregássemos nos ombros da obediência? Que Deus mandou que fosse feito assim, e eu, talvez me achando mais esperto, ou com preguiça, ou querendo ganhar tempo, ou fazendo um atalho, digo assim é melhor. Não foi isso que Deus disse. Então, que carros, que carroças, que artefatos temos usado para fazer o que Deus mandou e estamos fazendo em desobediência? Que hoje seja um dia de reverência diante do Senhor, que este final seja de entrega, que vai gerar alegria verdadeira no coração. Amém.